Olá pessoas, esse é mais um vídeo meu aqui na internet. Desculpa a falta de jeito aí, mas como eu falei, um vídeo por dia tem que ser aonde eu estiver e como eu puder gravar, tá? Hoje apareceu aí esse assunto do WhatsApp, tá? Como muitos de vocês já sabem, eu não uso o WhatsApp, tá? Esse aqui é o meu celular antigão aqui, ó, de flip. Mas não é porque eu não uso que eu vou deixar de me solidarizar com as pessoas que foram prejudicadas aí com o bloqueio do WhatsApp por 3 dias. Claro, não é o fim do mundo, não é. Dá para você usar outros programas que são mais ou menos equivalentes, pelo que eu entendi. Mas bem ou mal é uma maneira de prejudicar as pessoas, né? Porque tem muita gente que trabalha com o WhatsApp, tem muita gente que depende do WhatsApp para entrar em contato com alguns familiares. Às vezes tem algum problema de saúde, enfim, é uma maneira bastante prática e que as pessoas já estão acostumadas. Para você voltar a usar outras ferramentas que às vezes as pessoas nem têm mais, demora mais. Então, apesar de existirem alternativas, apesar das pessoas, sei lá, poderem voltar a usar o WhatsApp daqui a 3 dias, ainda assim eu acho que é bastante sério o que aconteceu e eu vou discutir aqui o lado do juiz também, mas antes eu queria falar um pouquinho sobre as razões disso daí, né? Não sei se vocês sabem o que aconteceu, pelo menos o que eu vi nos jornais, né, nas reportagens, a gente tem que se basear em alguma coisa, né? E é isso que tem pra gente saber. Foi novamente uma não colaboração com a justiça. Pelo que eu tinha entendido daquela vez que foi bloqueada a primeira vez e agora, a justiça tinha solicitado dados sigilosos de alguns usuários do WhatsApp que estariam supostamente cometendo crimes e que teria que ser averiguado isso daí. No outra vez, se não me engano, era pedofilia. Era o pessoal que estava trocando mensagens, fotos sobre pedofilia e eles precisavam dessas informações confidenciais. Aí foram na justiça, cobraram o WhatsApp, né, que é do Facebook, e simplesmente foram ignorados, tá? Então o Facebook tem essa política de ignorar a justiça. E isso daí não é de hoje, ele já faz isso com uma certa frequência. É muito difícil para remover material, né, do Facebook mesmo, né, na justiça. Então eu acho que existe aí uma questão a ser conversada nesse ponto, que é a ética dessas empresas. Tá? No que diz respeito a isso, eu sempre faço um paralelo, por exemplo, com bancos em paraísos fiscais. Tá, o pessoal geralmente sempre usa o exemplo da Suíça, né? O pessoal que abre uma conta na Suíça muitas vezes é bandido, às vezes é um cara que tem um dinheiro que, sei lá, lavagem de dinheiro, o cara tem dinheiro sujo, coloca lá, tal, né? E também tem outros lugares, Ilhas Caimã, Bahamas, tal. E por que isso daí? Porque são lugares em que o banco protege sobremaneira toda e qualquer identidade e o registro bancário dos seus clientes. E também não questiona muito de onde vem esse dinheiro. Tá? Então é por isso que esses bandidos sempre tiveram a oportunidade de usar esses lugares, porque dificilmente alguém vai lá para averiguar, porque os donos dessas empresas, desses bancos, entendem que os clientes estão acima de tudo e que não interessa se o dinheiro é roubado, se eles são bandidos, se eles estão fazendo alguma coisa ilícita. Agora, pelo que eu entendi, né, eu não sei se sempre foi assim, mas eu acho que faz pouco tempo, eu não me lembro de ter visto isso antes. A Suíça já está começando a colaborar com a justiça em alguns países, né? Isso daí você viu aquele negócio lá na FIFA, o caso do Maluf, agora essa história aí do Cunha, né? Você já está tendo, né, na Suíça a possibilidade de acessar os dados sigilosos dos clientes, né, caso você tenha realmente uma denúncia de que aquele dinheiro é ilícito, de que aquilo ali é fruto de algum roubo, enfim, de alguma coisa que visa prejudicar os outros. Tá? Então, do mesmo jeito que eu vejo que você tem que ter sim o cuidado com o seu cliente, você tem que ter sim o sigilo de tudo, mas tem alguns casos que são exceção, e no caso dos bandidos, no caso de criminosos, essa exceção tem que existir, porque senão fica muito confortável para um criminoso simplesmente, eu vou fazer uma conta lá nas Ilhas Caimã, porque ninguém vai ver, não pode quebrar o sigilo. Eu vou combinar aqui esse assalto, eu vou combinar aqui esse estupro dessa criança aqui no WhatsApp, porque a justiça nunca vai descobrir mesmo, né? Porque eles não vão conseguir quebrar o sigilo. Sabe, me parece bastante confortável para os bandidos isso. Tá, então eu acho que mesmo essas empresas deveriam ter um processo de, sei lá, de exceção, né, para esses casos, tá? Porque não tem como você simplesmente deixar tudo em sigilo como se as pessoas fossem todas boas, porque elas não são. Tá? E agora vamos falar da questão do juiz, né? Eu não sei se vocês se lembram, em 2007, quando teve um juiz que proibiu o YouTube por 2 dias, né? Acho que chegou a 2 dias, não lembro, um dia, não lembro agora. Né? Mas o pessoal já tinha arrumado um jeito de acessar o YouTube de outra forma. Por causa do vídeo do sexo lá da Cicarelli, ela tinha deixado vazar um vídeo dela
fazendo sexo, ela queria que aquele vídeo fosse removido da internet, o que a gente sabe que é uma coisa bem impossível de acontecer. E como a remoção desse vídeo não era possível, porque simplesmente não tinha o nome da pessoa que filmou, você não sabia quem era o usuário inicial, tal, não tinha nada disso, o juiz, completamente ignorante em internet, ainda imagina, 2007 ainda por cima, ele decidiu que, então, já que o YouTube não conseguia remover todos os vídeos com o sexo da Cicarelli, então que o YouTube fosse proibido de ser acessado no Brasil. É uma ignorância absurda do juiz, porque o problema não era a falta de vontade do YouTube de cumprir a decisão judicial, era simplesmente a incapacidade de cumprir a decisão judicial, né? Ele não tinha tecnologia para isso. Só que no caso, não importa qual seja a razão, né, do bloqueio do serviço, o bloqueio em si está errado. O primeiro caso foi uma ignorância absurda do juiz. Nesse segundo caso também, pelo menos a meu ver, tá? Não tem como você pegar uma empresa, por exemplo, que não está colaborando com a justiça e punir o usuário. Porque a empresa não está sendo punida tecnicamente. A punição é a multa caso não cumpra a decisão judicial, lá, que é 500 mil reais, sei lá, por dia. Mas por que não aplica essa multa caso ela não queira dar a porcaria da quebra de sigilo do usuário? Por que você precisa prejudicar todo mundo que usa o WhatsApp? Sei lá, uma forma de pressionar a empresa não vai se sentir pressionada, muito pelo contrário, você não está conseguindo fazer com que os usuários de WhatsApp fiquem com raiva do Facebook ou do WhatsApp. As pessoas estão com raiva do juiz, sabe? O juiz é que está sendo a bola da vez agora do ódio alheio. Tá? Então, não é uma decisão inteligente. E outra, imagina que, sei lá, eu esteja processando, não sei, um plano de saúde qualquer aí. E aí, por algum motivo, o plano de saúde se recusa a fornecer os dados necessários para a justiça, então a partir de agora todo mundo que fosse sócio desse plano de saúde não pode usar o médico. Sabe, a lógica é a mesma. Tá? E nenhum juiz em sã consciência iria proibir o uso de um serviço de saúde só porque ele está obstruindo a justiça de alguma forma. Agora, como a gente não está falando de algo palpável na cabeça do juiz, a gente está falando de internet, e infelizmente os juízes de hoje em dia ainda são absurdamente ignorantes no que diz respeito ao funcionamento da internet, funcionamento tecnológico mesmo, ele acha por bem cancelar o serviço de todo mundo simplesmente porque a empresa que fornece o serviço não está querendo colaborar com a justiça. Tá? Então, como eu falo, eu realmente acho um problema empresas como o Facebook, que controla o WhatsApp, não colaborarem com a justiça. Eu acho que isso daí é sim uma ótima maneira de deixar bandidos impunes e confortáveis, mas ao mesmo tempo a decisão que o juiz tomou foi extremamente exacerbada. Você não tem necessidade nenhuma de proibir o serviço, de penalizar o usuário, que é o elemento mais fraco desse elo, em detrimento da empresa, que essa sim deveria estar sendo penalizada, tá? Não para não fornecer o serviço para as pessoas, mas, sei lá, tendo multada cada dia que ela fizer sem entregar o sigilo da conta lá do bandido lá, aí ela tinha que ser multada, talvez um valor até maior do que 500 mil reais por dia. Mas resolveu penalizar o usuário. Eu não tenho como achar que isso não é ignorância do próprio juiz, tá? Ele que deveria estudar mais sobre esse tema. E o segundo ponto que eu queria abordar nesse vídeo aqui foi uma notícia que eu recebi, que pelo menos saiu no site da UOL, tá? Então, como essas coisas ainda não estão muito certas, pode ser até que depois isso daqui mude, mas eu não estou achando que esteja errado, não. Que o Michel Temer já está distribuindo os ministérios para quando ele for assumir a presidência, e ele vai dar o Ministério de Ciência e Tecnologia para o PRB, né, que é o partido do Edir Macedo, né, o Partido da Igreja Universal. Para começar, né, Partido da Igreja Universal, Ciência e Tecnologia. Eu acho que eu não preciso comentar nada, né? E o Edir Macedo também é uma criaturazinha abjeta, né? Que, enfim, até as pessoas que eu conheço que são evangélicas não gostam do Edir Macedo, não concordam com ele. O Edir Macedo era outro que até 2 meses atrás estava apoiando a Dilma, depois saiu, removeu o apoio por causa de não sei o que. Sabe, tipo, é uma coisa completamente falsa, completamente, sabe, apenas de acordo com os interesses do momento. Sabe, eu tô lendo Game of Thrones agora, né? Eu tô atrasado nisso daí, eu sei que muita gente aí já leu faz tempo, eu tô lendo o 3º livro. E tudo isso daí que está acontecendo agora aí no Planalto, dessas coisas assim de prometer a vaga do ministério, que a Dilma estava fazendo também agora, bom, fez sempre, né? E agora o Temer e tal. Isso daí me lembra muito essa coisa do Game of Thrones, né? Tipo, aquele cara é seu aliado, mas aí você começou a fraquejar, então agora você não tem mais aliado, agora ele virou aliado do outro. Aquele lá fingiu que é teu amigo, mas na verdade te esfaqueou no meio da festa. Aquele outro, não sei o que, sabe? Todas essas artimanhas que você vê no livro
estão acontecendo, né, na política aqui no Brasil. Bom, sempre aconteceram, né? Só está ficando mais evidente. Então eu acho muito bizarro, isso daí eu já tinha comentado em outro vídeo, né? Tanta gente que estava apoiando a Dilma até 45 do segundo tempo e agora tiraram o corpo fora porque viram que iam afundar junto com o barco. Né? Então são pessoas mais preocupadas com o seu próprio umbigo e o Michel Temer não está fazendo nem um pouco diferente da Dilma nesse aspecto. Né? A Dilma também, um exemplo ótimo de ministro coringa que a Dilma tinha era o Aldo Rebelo, né? Que também para mim é uma criaturazinha abjeta, uma criaturazinha asquerosa, mas ele foi ministro de qualquer coisa, né? O que tinha lá, a vaga que apareceu, colocava o Aldo Rebelo. Né? Agora o Temer está distribuindo os ministérios e colocou aí, por uma questão política, né, o PRB e para gerenciar a ciência e tecnologia, né? E ainda o PRB está estudando se ele aceita essa proposta, né? No Game of Thrones eles trocam filhas, né? Ah, eu vou casar sua filha com fulano, e aí eu caso não sei quem com os Beltrano, e aí a gente vê se a gente apazigua os ânimos. Então aí, tipo, eu vou te dar um ministério aqui e a gente vai estudar se essa proposta é boa, se é vantajosa pra gente, todas essas coisas. O que me preocupa nesse caso sempre é que o intuito de existir um ministério de qualquer assunto que seja é exatamente você colocar uma pessoa competente ali, uma pessoa que entende um pouco da pasta, né, para gerenciar. E isso não estava acontecendo com a Dilma e não está acontecendo agora de novo com o Michel Temer, se realmente essa notícia se confirmar. Né? Ou seja, a pasta de ciência e tecnologia, que a meu ver é uma das pastas que deveria receber uma certa prioridade no Brasil, está sendo usada como moeda de troca aí para qualquer imbecil, qualquer Zé Ruela ocupar a posição e provavelmente não vai estar preocupado com ciência e tecnologia. Não sei se tem alguém do PRB que manja minimamente de ciência e tecnologia, me desculpe se eu estiver enganado, mas eu acho que não tem. Então, quer dizer, vai ficar aquela maravilha, né? Como sempre. As moscas mudam, mas a merda continua a mesma. Né? E nesse caso nem mudaram muitas as moscas, né? Caiu uma só, né? As outras moscas continuam sendo as mesmas, né? Então as moscas e a merda continuam sendo as mesmas. Beleza? Então era isso. Como eu falei, novamente, desculpa o mau jeito aí de gravar aí, não tá com a qualidade que costuma estar, mas amanhã eu volto com uma qualidade melhor para vocês, beleza? Um abraço e falou!